das espécies mais ameaçadas de extinção no Brasil, é também um animal símbolo da luta pela preservação da Mata Atlântica, o mico-leão-dourado. Esse simpático animal tem hoje como hábitat natural apenas fragmentos da Mata Atlântica do estado do Rio de Janeiro. Se essas matas forem eliminadas, o mico-leão-dourado desaparecerá para sempre da face da terra. Neste documentário Expedições, vamos mostrar o trabalho árduo e sistemático do projeto Mico-Leão-Dourado para estudar e proteger este primata e seu hábitat natural. Essa floresta majestosa que recobre trechos da costa leste do território brasileiro é a Mata Atlântica, estendendo-se do nordeste do Brasil até a região sul e do nível do mar até o alto das montanhas. Ela muda de feições a cada região, o que gerou uma grande biodiversidade, quer dizer, o surgimento de diferentes ecossistemas e espécies vegetais e animais. Hoje restam apenas 7% da cobertura original de Mata Atlântica em fragmentos espalhados por 17 estados. Junto com o desaparecimento da floresta, muitas espécies foram extintas da face da Terra antes mesmo de serem conhecidas pelos cientistas. Houve uma redução drástica das populações de animais, principalmente os primatas, como os micos-leões. Pesquisadores descobriram que um mico de bela pelagem se encontrava na situação de criticamente ameaçado de extinção, o mico-leão-dourado. Já na década de 1960, foi iniciado um trabalho pioneiro sobre esses micos-leões, realizado por Adelmar Coimbra Filho. Nós fizemos esse trabalho e foi publicado. Esse trabalho foi o primeiro. Então ele começou a se estudar no mundo inteiro, teve um interesse pelos saguis do Brasil, pensando sempre em preservar o macaco símbolo da conservação da fauna no Brasil, que é o mico-leão-dourado. Para preservar o mico-leão-dourado, escolheu uma reserva biológica para a preservação do mico, que só ocorria no estado do Rio de Janeiro. Nos primórdios da primatologia no Brasil, eu expliquei que justamente essa luta nossa pela concretização das áreas de proteção dos leontopitecos, que são os mico-leões, motivou muito estrangeiro, muito pesquisador estrangeiro, a vir para o Brasil justamente porque tem essas áreas protegidas. E daí teve muita influência na primatologia neotrópica. A Mata Atlântica da Baixada Litorânea do estado do Rio de Janeiro foi uma das áreas mais devastadas desse bioma. Esses fragmentos de floresta, principalmente dos municípios de Silva Jardim e Casimiro de Abreu, são a morada, o hábitat do mico-leão-dourado. Ele é endêmico do Rio de Janeiro. A distribuição original dele é de Septiba até o norte do estado e tem gente que fala até o sul do Espírito Santo. E atualmente ele está restrito a 7 municípios. A espécie é endêmica quando ela está restrita, quando ela só ocorre num determinado local. Então ele é endêmico do Rio de Janeiro, ele pode ser endêmico da Mata Atlântica, ou ele pode ser endêmico do Brasil. Ele pode ter uma distribuição bem específica, como no caso das 4 espécies de mico-leão, que são endêmicas de áreas específicas dentro da Mata Atlântica. O mico-leão-dourado é essa área aqui no Rio de Janeiro.
E qual o problema do endemismo, na verdade? É que se aquela área sofrer um ataque, sofrer uma pressão, se aquela espécie desaparecer naquela área, ele vai desaparecer do mundo inteiro, na verdade. As ameaças ao mico-leão-dourado são muitas, mas a importância do ambiente natural, de preservar a Mata Atlântica da Baixada Litorânea, é fundamental. A perda de hábitat é realmente o principal fator de extinção dessas espécies. E aí a gente tem alguns outros que acontecem aqui na região e ainda acontecem também, em relação à caça, em relação ao tráfico de animais, predação que é natural, mas quando você diminui o ambiente, esses animais estão mais propensos aos ataques de predadores. Então mas o principal fator realmente é a perda de hábitat natural. A espécie é Leontopithecus rosalia. O mico-leão-dourado é um primata social de hábitos diurnos que vive em grupos de 4 até 12 indivíduos. Ele é um animal bem territorialista. Eles têm o território dele bem demarcado. Esporadicamente, algum animal de um grupo ele sai e pode encontrar uma fêmea de um outro grupo, um animal de outro grupo e montar um terceiro grupo. Isso ocorre também, assim os grupos novos são formados, certo? Alguns animais saem. Isso é super interessante para aumentar a variabilidade genética naquela população. Eles são onívoros, se alimentam de bastante coisa na floresta, de frutos, pequenos invertebrados, pequenos vertebrados, sapos, bebem água em bromélias, conseguem seu alimento todo na floresta. A floresta bem preservada é muito boa para eles. Eles são animais bastante exigentes em relação à alimentação. Assim, eles não se alimentam de uma variabilidade enorme de árvores. Ele tem uma variedade, sim, de comidas, mas eles gostam de uma floresta bem preservada, floresta natural, como o ambiente, como eles evoluíram no ambiente natural para poder se alimentar dessas espécies. Nas décadas de 1960 e 1970, foram feitos levantamentos em vários municípios do estado do Rio de Janeiro, detectando famílias de micos-leões-dourados vivendo em fragmentos isolados de Mata Atlântica. Se nada fosse feito, esses animais desapareceriam rapidamente. Os estudos lançaram um alerta e deram início ao projeto Mico-Leão-Dourado. Houve uma série de pesquisas com o mico-leão iniciais, né, na década de 70, que mostraram realmente que o bicho estava ameaçado, tinha poucos indivíduos, esses indivíduos estavam restritos a ambientes pequenos, estavam sofrendo muito impacto ainda de desmatamento, de tráfico, e aí tomou-se a decisão de começar a preservar essa espécie. Então a primeira atitude que está até hoje aqui é a reserva de Poço das Antas. Criada em 1974, a Reserva Biológica Poço das Antas foi a primeira reserva nessa categoria no Brasil. Proteger o mico-leão-dourado foi o objetivo principal. Para ampliar os hábitats do mico-leão-dourado, foi criada em 1998 a Reserva Biológica União, uma linda área de Mata Atlântica da Baixada Costeira. Fizeram o levantamento na Reserva União também. E na Reserva União não tinha mico-leão-dourado, apesar de ser uma mata muito bonita, bem preservada. E aí qual foi o pensamento que foi feito posteriormente? Translocar esses bichos desses fragmentos pequenininhos que iam desaparecer para a Reserva Biológica União. Então criou-se uma unidade de conservação após ter essa translocação, essa levada desses mico-leões para lá, para aquela área. Em 2002, a Área de Proteção Ambiental, APA da Bacia do Rio São João, Mico-Leão-Dourado, ampliou ainda mais a proteção de matas dessa região, principalmente para resguardar os recursos hídricos. Essa APA gerencia as atividades de proteção que acontecem nessas áreas particulares, diferente dessas duas reservas que
que são públicas, são de áreas públicas. Então a gente tem hoje em dia 3 unidades de conservações federais criadas especificamente para proteger o mico-leão-dourado nessa área de ocorrência dele, natural. A Associação Mico-Leão-Dourado mantém um corpo técnico, mas não trabalha sozinho com a conservação. A gente trabalha uma parceria extremamente forte com o Ministério do Meio Ambiente, sobretudo por meio das áreas protegidas, pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, para o caso das áreas federais, e com o INEA, o Instituto Estadual do Ambiente, para as áreas estaduais, e mais as prefeituras municipais da região, e também os proprietários privados que mantêm em suas propriedades as reservas privadas, as RPPNs, que são as reservas particulares do patrimônio natural. Então o trabalho da Associação Mico-Leão-Dourado é um trabalho extremamente importante, bacana, mas ele não obtém resultados sozinhos. A gente depende de uma lista imensa de parceiros e que a gente consegue manter um excelente relacionamento e conseguir igualmente bons resultados para a conservação. A Associação Mico-Leão-Dourado tem seu trabalho voltado para a conservação da biodiversidade da Mata Atlântica e principalmente para a proteção desses primatas em seu hábitat natural. Proteger as áreas de floresta que são morada do mico-leão-dourado tem uma grande importância, não apenas para esta espécie, para a biodiversidade em geral, mas também para os serviços ambientais prestados por essas matas, como manutenção das fontes de água, controle de pragas, do clima. Com esse trabalho coletivo de preservação, todos saem ganhando. O projeto Mico-Leão-Dourado combina pesquisa científica como base de conhecimento e recuperação da Mata Atlântica como território seguro para esses animais que são endêmicos das matas da Baixada Costeira Fluminense, entre a capital Rio de Janeiro e a cidade de Campos. Pelos estudos, mostram que sobrou como que 2% do original da Mata Atlântica da Baixada Litorânea Fluminense, que é o habitat do mico-leão-dourado. Então, na verdade, o mico-leão-dourado é um grande mote para a conservação de todo o bioma, de todo o ecossistema que existe na Baixada Litorânea Fluminense. Então, conservando o mico, a gente consegue conservar as várias espécies de fauna e de flora que convivem com ele. Desde o início dos trabalhos, os pesquisadores tentam detectar os fatores que ameaçam o mico-leão-dourado. Para isso, é importante tanto a pesquisa em laboratório quanto o trabalho de campo, com a equipe de metapopulações. A gente trabalha com todos os grupos que foram reintroduzidos, os grupos das reservas, né, Poço das Antas e União, e com os grupos que estão mais para a área da Serra. Então a gente tem 7 unidades de trabalho, que são onde tem esses micos. Estão localizadas populações de mico, então nessas áreas que a gente está atuando agora. A gente sai todo dia de manhã e cada dia a gente está num lugar. Um dia a gente está em Poço das Antas, um dia está no União. Eles estão vocalizando muito porque tem 2 grupos na área, estão em encontro, então a maior parte do encontro vai ser no grito mesmo. Quem gritar mais alto, bota outro para correr. Essas anotações aqui, a gente começa, quando eu entro na mata, eu já anoto, né? A hora que eu entrei, a composição do grupo, né? Anotando que o grupo está completo, não está faltando ninguém. Quando o outro grupo chegou também, eu anotei de novo que o grupo chegou, que eles começaram o encontro. E agora eu estou notando que os filhotes dos 2 grupos estão brincando. Enquanto os outros brigam, eles brincam. A briga é pelo território, porque esse grupo daqui, o Afetiva 2, ele está no território do grupo Afetiva. Cada grupo tem um integrante que tem um transmissor, um radinho no pescoço. Com esse receptor aqui,
Esse rádio tem uma frequência, a gente coloca nesse receptor e como antena direcional ela vai nos dar a direção de onde esse grupo está no momento. E a gente vai atrás do sinal até localizar. Eu vou atrás deles. Com os dados coletados e analisados, os pesquisadores desenvolvem novas formas de atuação. O que é feito hoje é diferente do que era realizado no passado. E a gente não faz mais o trabalho que fizemos 25 anos, que era ficar com o grupo o dia inteiro, coletando dados de comportamento. A gente vai no grupo e faz o trabalho de composição, ver se estão todos no grupo, se nasceu filhote, se saiu algum mico. E o outro trabalho que a gente faz é de uso da área deles. Então a gente anda atrás do grupo o dia inteiro e a cada 20 minutos marca um ponto GPS para saber a localização. E esses dados vão para o LabGEO, onde são feitos os mapas da área que os grupos estão usando, tamanho de área para fazer uma estimativa, né? As informações, então, coletadas pelas equipes de campo, que trabalham com monitoramento do mico-leão dourado, são passadas à frente para outras equipes, para que esses dados possam ser trabalhados e se entenda melhor, então, a questão da distribuição do mico-leão dourado e a sua ecologia no habitat natural, então, para a nossa região. A estratégia na primeira fase do projeto foi localizar e resgatar logo micos-leões dourados que tinham sido levados do Rio de Janeiro para vários lugares do mundo e reintroduzi-los em seus hábitats naturais. Você tinha vários animais espalhados pelo mundo inteiro, na verdade, que já tinham sido levados para zoológicos, tinham sido levados por traficantes também, então era interessante resgatar essa variabilidade genética para você reestruturar a população que estava aqui naturalmente. Esse pedaço do programa de recuperação do mico-leão dourado foi muito interessante, na verdade. Essa foi pioneiro. O resgate dessas populações, o levantamento dessas populações em zoológicos internacionais, e essas populações foram reintroduzidas no ambiente natural após toda uma adaptação para resgatar, para aumentar o número de indivíduos no ambiente natural. Foram colocados em fazendas particulares, então você tem aí grandes proprietários particulares parceiros no programa de recuperação da espécie, e foram trazidos para cá e eles estão procriando e estão aumentando a população, de forma que dentro do número de indivíduos que a gente tem hoje em dia na população, a gente considera esses indivíduos que foram nascidos em cativeiro e que retornaram para cá e os seus filhotes que já nasceram no ambiente natural. Um programa que deu muito certo, foi o primeiro primata neotropical que melhorou de categoria da IUCN. Segundo a União Internacional de Conservação da Natureza, a IUCN, houve um grande avanço. Em 2003, a espécie saiu da categoria de criticamente ameaçada de extinção para uma posição menos drástica, a de ameaçada de extinção. O objetivo nosso a longo prazo, na verdade a médio prazo, é fazer a ligação das reservas de todas essas áreas que tem mico-leão dourado, tanto as particulares quanto as públicas, para eles poderem estar se locomovendo entre esses fragmentos e reproduzindo, acasalando, para poder a gente aumentar a variabilidade genética dentro dessas populaçõezinhas que estão isoladas hoje em dia. Então a implantação de corredores ecológicos é um objetivo nosso atual. A meta agora é ampliar as áreas das reservas, mas principalmente conectar esses fragmentos de floresta atlântica para evitar o isolamento dos grupos. Isso é fundamental para a evolução genética da espécie, para garantir a sobrevivência do mico-leão dourado.
A gente precisa que essas áreas de floresta, são vários fragmentos florestais, né? Os maiores estão em forma de unidade de conservação, como a Reserva Biológica União, a Reserva Biológica Poço das Antas. E nós temos um trabalho de interligar esses corredores, né, esses fragmentos florestais em forma de corredores biológicos, para que tanto a fauna quanto a flora se desloquem livremente, assim possa melhorar a carga genética de todos esses seres vivos que vivem nesse ecossistema. O mosaico mico-leão-dourado inclui a Reserva Poço das Antas, a Reserva União, a APA da Bacia do Rio São João, mico-leão-dourado, parques municipais e as reservas particulares, as RPPNs. Então esses corredores, o objetivo deles é exatamente esse, dar condições para esses animais naturalmente se deslocar entre esses fragmentos. O interessante é deixar a natureza seguir o fluxo dela natural e eles saírem daqui e irem para aquele ambiente naturalmente. Senão a gente vai ficar o tempo todo tendo que fazer esse tipo de manejo dessa população, que faz parte também do projeto de recuperação da espécie. Mas o objetivo maior é deixar eles seguirem o rumo deles à vontade. O projeto Mico-Leão-Dourado já tem 4 décadas de existência. E todos os pesquisadores sempre se engajaram de corpo e alma. O que a gente sempre fala, na verdade, é que o mico-leão-dourado é uma espécie bandeira. É uma espécie bonita, é uma espécie que chama atenção, carismática. Então, a gente conservando e preservando o mico-leão-dourado, na verdade, a gente está preservando toda a Mata Atlântica de Baixada Costeira do Rio de Janeiro, né? A gente não preserva, não tem uma unidade de conservação de 5.000 hectares que demanda custo para o governo para proteger uma espécie, na verdade. A gente tem dezenas de espécies ameaçadas de extinção, tanto de animais quanto de vegetais, tá certo? Que ocorrem dentro de uma unidade de conservação dessa. O resultado positivo do mico-leão-dourado, na verdade, ele embute dentro de si um resultado positivo para várias outras espécies. Eu tenho um total de 11 anos e trabalho na Associação Mico-Leão-Dourado e para a gente que trabalha diretamente com a conservação da espécie, conservação da Mata Atlântica, esses resultados de conservação são extremamente significativos. A gente consegue ter um retorno profissional e até pessoal muito grande, né? A gente, quando ingressa para trabalhar na área de conservação, a gente não vai pelo dinheiro, não vai para ter status e nada disso. A gente vai porque a gente quer ver a conservação da Mata Atlântica, a conservação da natureza e que é um mundo melhor para toda a sociedade. Para mim, assim, é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, para mim, cada dia é um dia diferente. Mesmo que eu esteja vindo aqui, vem na mesma fazenda, mas cada dia acontece uma coisa diferente. O grupo está num lugar diferente, você acha eles encontram, ou tem filhotes nascendo. Então, isso para mim é muito gratificante, saber que eu estou preservando um animal que, quando eu comecei, a população estava estimada em 300 a 500 micos, né? Hoje é 1.600. Então, acho que o nosso trabalho já deu bastante resultado e isso para a gente é muito bom, muito gratificante. Para você também, né? Este trabalho é exemplo do esforço de preservação de uma espécie que resultou num dos mais bem-sucedidos projetos de conservação do mundo todo, o projeto Mico-Leão-Dourado.